Bom dia. Não tive tempo poder dar o testemunho sobre a conversão da minha mãe. Mas assim, foi algo bem, muito forte, porque ela tinha declarado que só iria aceitar, né, entre aspas, Jesus, assim como meu pai fala também, se Deus tocasse no coração dela. E o que acontece? Ela está passando por um processo de saúde já tem um bom tempo. Eu tenho orado, tenho buscado, tenho feito na medida do possível que eu posso. E domingo retrasado na realidade de sexta para sábado, ela acordou de madrugada sentindo muita dor. E só voltou a dormir, acordou de 3 e pouca, 3 e meia mais ou menos, só voltou. E eu fui lá, fiz massagem, orei e voltou a dormir 6 horas da manhã. No sábado eu fiquei em contato com ela e fui para casa, que ela continuou sentindo um pouco de dor. No domingo eu estava muito cansado, feriado, eu não tenho o hábito de acordar tarde. Seja feriado, seja domingo, seja o que for, não tenho o hábito de acordar tarde. Só que nesse domingo eu acordei tarde e ela tinha ido na UPA, lá de perto de casa. E quando ela voltou, foi diagnosticado que ela estava com inflamação nos ossos. E aí eu passei, meus pastores me perguntando, eu passei a informação. Passaram mais 3 remédios, que ela já toma alguns outros remédios. E Deus tocou no coração dos pastores e eles nos abençoaram com uma quantia para comprar o remédio, R$100. E dei o dinheiro e falei com ela que os pastores tinham abençoado. Só que eu vim trabalhar. E chegou na segunda-feira, quando ela chegou do médico que falou que era inflamação nos ossos, eu fiz um propósito com Deus de orar e jejuar em prol. Respeito quem não acredita, mas é o meu particular com Deus. E eu fiz um propósito com Deus de jejum e oração. Aí eu falei assim, vou fazer de uma semana. Mas aí me veio na mente, poxa, eu vou fazer um propósito de jejum e oração para a cura e libertação da minha mãe e do meu pai, e vou fazer um propósito de uma semana só. É pensar pequeno, é querer grande, mas pensar pequeno. E nisso eu comecei o propósito e semana foi passando e mantive o propósito. Quando chegou no domingo, minha mãe não falou nada. Ela apareceu lá na igreja e apareceu mancando e sentindo muitas dores. Eu perguntei, mãe, o que você veio fazer aqui? Por causa da situação que eu sei que ela vive. E ela pegou, senti desejo de vir. Falei, tá. E nisso o pastor estava pregando. E não foi emoção, porque ela chegou, o pastor já estava pregando. E quando o pastor fez o apelo, ela levantou a mão
Só que ela tinha declarado, até mesmo para Jéssica, minha noiva, que só aceitaria Jesus quando ele tocasse no coração dela. E ela levantou a mão. Como ela é baixinha, o pastor não viu. Aí o pastor continuou falando, já estava terminando a oração. A Jéssica pegou e perguntou: você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Aí minha mãe pegou e falou: quero. Todos viram ela indo mancando. E quando chegou lá na frente, a Jéssica passou para o pastor foi, começou a fazer a oração de reconhecimento, né? E minha mãe, ela começou a declarar, através da oração, que reconhecia Cristo como o único e salvador dela. Ela terminou a oração, ela desmaiou. E nós seguramos, né? Nós estávamos ali, nós somos pela infinita misericórdia do Senhor. E, quer dizer, o pastor, antes de todo o processo, o pastor me chamou e começou a falar que era minha mãe e tudo mais. Só que eu virei para o outro lado porque eu não gosto de chorar na frente deles, nem do meu pai nem da minha mãe. Eu tenho essa dificuldade, mas eu não aguentei e acabei chorando. E aí, quando ela estava terminando a oração, ela desmaiou. E logo em seguida, o pastor tinha chamado a pastora para orar, logo em seguida se manifestou um demônio nela. E a pastora e o pastor, com muita autoridade de Deus, muita autoridade do Espírito Santo, expulsaram o demônio e levantou. Só que assim, o inimigo, ele é sujo. Ele muitas das vezes se cala para a pessoa achar que foi embora, que saiu, e depois continua manifestado, continua agindo. E pela infinita misericórdia, o Espírito Santo me revelou que ainda estava. E eu avisei o pastor e orei pedindo o Espírito Santo para revelar o que estava no culto. Se manifestou de novo. E a pastora, de novo, com a autoridade do Espírito Santo, expulsou. Aí, coisou. Só que quem tem problema nos ossos, como os meus pais têm, e o dela estava com inflamação, quando ela caiu mesmo segurando, força a perna. E quando ela levantou, o pastor falou, deu testemunho. E o testemunho dela foi o seguinte: ela deu testemunho lá que ela foi comprar o remédio e quando chegou lá, o remédio, que era 40 e pouco, estava 99 reais. E ela não comprou. Ela não comprou por quê? Pensamento dela. Pensamento de mãe, né? Eu preciso comprar as coisas para dentro de casa. Eu prefiro comprar as coisas para dentro de casa do que comprar um remédio. Resumo, ela teve que fazer a análise dela. Chegou na psicóloga. A psicóloga, ela passou os exames. A psicóloga perguntou se ela estava tomando. Ela falou que não tinha condições de comprar um remédio pelo valor. E nisso a psicóloga falou para ela qual é o valor. Ela passou. A psicóloga falou: guarda seu dinheirinho, compra suas coisas, que eu vou te dar esse remédio, eu vou comprar e vou te dar. E ela disse que na hora veio uma voz dela e disse: é Deus me abençoando. E eu preciso. Aí ela pensou: eu preciso ir na igreja dar esse testemunho. Ela associou os meus pastores ter abençoado e dar o testemunho para honrar o nome de Deus, que eu falo muito sobre isso com ela. E a doutora, além de comprar remédio, ainda deu uma bengala para ela, para ajudar, que ela tem muita dificuldade, quando começa a doer, ela tem muita dificuldade de andar. E quando ela estava lá na igreja, as pessoas que viram ela mancando, viram, quando terminou todo o processo, ela saiu andando normalmente, glorificando a Deus. Eu peço até desculpa por estar meio assim, que eu estou nervoso dando testemunho, porque é bem complicado para mim falar da minha mãe e do meu pai. Mas ela saiu andando normal, glorificando a Deus, e os meus pastores foram canal também de Deus, para que o Espírito Santo viesse falar ao coração dela. Eu glorifico a Deus pelos meus pastores, pela minha igreja, a SESF, glorifico a Deus
pelos membros, os obreiros da SESV. Eu glorifico a Deus pela minha noiva, que também tem intercedido muito. Nós temos feito muitos propósitos de oração, e principalmente pelas famílias. E primeiramente eu glorifico a Deus, né, por Ele ser Deus de nossas vidas. E o testemunho é esse. A minha mãe entrou com inflamação nos ossos, entrou na igreja mancando e saiu. E aí, meu pai? E saiu andando. Fala tu. Botou minha carga aí de celular? Não, na farmácia, tô sem. Nunca tem aqui. Foi na outra. Valeu. E esse é o testemunho que eu não tinha parado para dar, porque eu tô na correria aqui da loja, mas esse é o testemunho. E até a questão de fumar, ela já está parando. Deus verdadeiramente fez a cura e a libertação. E o nome dele é glorificado. E, sabe, dia 16 de setembro eu vou para 12 anos de conversão. E muitos podem falar assim, poxa, mas é muito tempo. Não é muito tempo. É Deus fazendo do jeito dele e da maneira dele. Eu não posso pensar que é muito tempo, porque eu levei 30 anos para me converter. Se eu for fazer essa base, esse cálculo, eu vou dizer até que eu estou no lucro, mesmo porque eu não sou merecedor. E eu creio que o próximo a se render a Cristo é meu pai, mesmo porque os meus pais, eles têm um caráter que muitos dentro da igreja convertido não têm. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Meu pai e minha mãe têm um caráter que coloca muita gente dentro da igreja no bolso. E eles são exemplo para mim de pessoas de bom caráter, de pessoas que amam verdadeiramente o próximo. E esse testemunho eu estou dando para edificar a sua vida. Em Salmos 30, versículo 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vivo pregando esse versículo porque é algo que eu vivo. E esses 12 anos, eu posso dizer que esses 12 anos, eu posso dizer que domingo passado, que foi uma semana de propósito que eu fiz, eu não estou dizendo que Deus abençoou por causa do meu propósito, mas Deus, Ele olha o nosso coração e Ele vê o nosso coração. Essa uma semana de propósito e esses 12 anos de conversão, eu posso dizer que amanhã chegou, a alegria chegou. E tem muita coisa ainda para acontecer, mas só vai acontecer se eu me colocar na posição de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer ficar de braços cruzados e que Deus faça o que a gente tem que fazer. Mas eu tenho que ser exemplo para minha mãe, eu tenho que ser exemplo para o meu pai. E para a honra e glória do Senhor, eles me veem como homem de Deus. Não estou falando isso por vaidade, não. Eu estou falando porque tem muita gente que diz: o profeta de casa não tem honra. Não tem honra se não se colocar na posição. Não tem honra se você não buscar a Cristo. Não tem honra se você não se separar. Não tem honra. Se você não entender que existe um Deus, que Ele diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão abatidos. Deus é fiel na vida daquele que é fiel. Deus não pode ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não somos merecedores. Mas Ele tem o seu jeito de trabalhar. E Ele quer usar a gente para impactar outras pessoas, quer usar os nossos testemunhos para animar e avivar a fé de outras pessoas. Quer viver um grande avivamento? Faça a diferença. Quer viver um milagre? Seja um milagre. E eu glorifico a Deus porque Ele me deu essa oportunidade de hoje estar podendo dizer que minha mãe se rendeu a Cristo. Ainda está no processo de libertação e cura. Todos nós, todo dia estamos libertos de alguma coisa, sermos curados de alguma coisa. Mas eu tenho a honra de dizer que o choro durou 12 noites, 12 anos de noite. Mas a alegria veio e amanhã chegou. E eu creio e profetizo que a alegria também vai chegar na tua vida e vai chegar na tua casa. Creia que existe um Deus que pode todas as coisas. 12 anos para mim é muito tempo, mas para Deus não, porque é o propósito dele. Há um propósito em tudo isso. E como eu falei para minha noiva hoje a minha responsabilidade triplicou, porque hoje eu vou ser mais do que nunca discipulador dentro da minha casa.
Tenho buscado ser exemplo, tenho falhado, mas tenho buscado melhorar. Mas eu creio que assim como o milagre chegou na minha casa, ele vai chegar na tua. E o próximo testemunho vai ser da vida do meu pai. E eu vou fazer um link direto com eles mesmo, dando testemunho e falando do que Deus falou, do que Deus fez na vida deles. Porque Deus sabe o quanto os meus pais são especiais para mim. Eu dou a minha vida pela vida deles. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que toda honra e toda glória é só dada somente para Ele. Mas creia que o milagre também vai chegar na tua vida. O choro pode, teoricamente, estar demorando, está durando muito tempo. Mas a alegria vai chegar. Coloque. Ficou de responder hoje. Coloque sua fé em prática. Faça um propósito seu com Deus. Faça como Ana. Fazia propósito e foi até o templo e entregou o seu problema para Deus. E Deus honrou a fé dela. Que o Espírito Santo venha falar mais na sua vida. Para a honra e glória do Senhor. Fiquem todos com Deus.